Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor. Meus irmãos, o último dia 13, sexta-feira passada, dia 13 de maio de 2016, completou-se nesta data 128 anos da abolição da escravidão no Brasil. Antes de começar a nossa pregação, eu queria falar um pouquinho a respeito desse acontecimento, desta data. Bem, há 128 anos, o governo brasileiro aboliu a escravidão, oficialmente. No ano que vivemos hoje, atualmente, 2016, eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu queria que vocês fizessem uma autorreflexão. Será que de fato a abolição ela é real? Será que nós, pardos, mestiços, mulatos, negros, afrodescendentes no modo geral, será que de fato nós somos livres? Ou a escravidão só mudou o traje? Porque antigamente não se tinha liberdade, não se era pago salários para o trabalho, o povo era maltratado, o povo tinha seus direitos, praticamente, na verdade, não tinha os seus direitos, O povo vivia à margem, bem à margem, poderia morrer a qualquer momento, ser espancado, etc. Mas e hoje? Hoje, no meu ponto de vista, essa escravidão ela só mudou, Mudou de traje. Hoje nós continuamos sem o básico, Hoje a maioria daqueles que são descendentes de escravos vivem com cerca de 1 ou 2 salários mínimos, vive num estado praticamente de miséria, a grande maioria, não tem um meio de transporte digno, não tem uma escola digna, aprende o básico, do básico mesmo, não tem um sistema de saúde adequado, vive num praticamente caos, O governo brasileiro de fato aboliu a escravidão? Queria que vocês raciocinassem a respeito, Todos nós que somos descendentes desse povo vivemos praticamente como eles. Essa é a minha opinião, Se você parar para pensar e analisar, andar na rua, ir na cidade, e nas regiões da cidade, na região mais rica, na região mais pobre, você vai constatar que a maioria dos mulatos, dos pardos, dos afrodescendentes trabalham em um certo tipo de atividade e os brancos em outras, Você pode analisar. Eu não vou ser enfadonho em ficar analisando com mais com grandes detalhes, porque o foco dos nossos vídeos é a pregação, Mas eu não poderia deixar passar a data sem falar alguma coisinha, Então eu queria que vocês fizessem uma autorreflexão, até mesmo para a gente poder saber onde cobrar e o que cobrar, Então é isso. A liberdade, no caso, no meu ponto de vista, não aconteceu. Nós ainda não somos livres, pelo menos fisicamente não. Mas eu queria pregar para vocês uma liberdade que o Deus Todo-Poderoso pode nos dar. Essa é a grande liberdade, Se o homem ainda não deu, o Deus Todo-Poderoso pode nos dar uma liberdade espiritual. Então eu queria que vocês abrissem, por gentileza, vamos agora ao que interessa, Abrissem, por gentileza, na palavra do Senhor, o livro de Gálatas, capítulo 5, tá?
Antes de iniciar a pregação, nós vamos fazer aqui uma pequena oração, pedindo para que o Senhor tome o nosso lugar, né? Tome o lugar e fale uma palavra forte, rema, porque eu creio, eu já falei isso em outros vídeos, que todos aqueles que estão assistindo não querem ouvir o homem, e sim o próprio Deus, né? Então, vamos pedir para que o Senhor tome o lugar e fale conosco poderosamente. Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha sobre mim neste momento, que o Senhor fale com esse povo que está assistindo esse vídeo, que o Senhor dê graça para que todos entendam a mensagem que será ministrada neste momento, e no nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar a força maligna que está sobre essa nação, meu Pai, nos escravizando, Senhor. No nome de Jesus Cristo é o que lhe peço hoje. Amém. Graças a Deus. Então, a gente vai iniciar aqui a leitura, tá, pessoal? É Gálatas capítulo 5. Vou deixar passar alguns segundos para todo mundo poder, caso queira, abrir a palavra, né? Vamos começar então. Capítulo 5, tá, pessoal? Ou a lei ou Cristo. Esse é o título. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vós deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procureis justificar-vos na lei da graça, decaíste. Vou dar uma pausa aqui. Eu li até o versículo 5, para a gente poder fazer uma pequena meditação até esse ponto, né? Aqui diz que Jesus nos libertou, né? Jesus nos tirou da garra de Satanás, nos arrancou da garra de Satanás, que a humanidade estava presa a Satanás pelos pecados, e nos entregou a possibilidade de estar com Deus através de Jesus. Jesus é o caminho, né? Então Jesus liberta o povo que ouve a palavra e que crê, correto? Mas nesse caso aqui, pessoal, os Gálatas, depois de ter ouvido a palavra libertadora, começou a entrar para aquele povo uma doutrina que era uma doutrina religiosa dos judeus, né? Os judeus estavam orientando para que o povo começasse a seguir a lei. Mas o Evangelho nos instrui que o Senhor Jesus cumpriu a lei. E nós estamos em tempo de graça. Então nós temos que viver pela fé. Não significa que nós podemos fazer qualquer coisa que tudo está certo. Não. Mas nós temos que viver pela fé em Jesus. E se qualquer um que começar a fazer com que, da mesma forma que esses antigos Gálatas fizeram, o sacrifício de Jesus, o Senhor Jesus não vai poder fazer nada por eles. Porque o que acontece? Se você começar a viver pela lei, você vai ter que cumprir ela 100%. E nós, na condição de seres humanos, não temos condição de cumprir a lei 100%. Não que a lei seja ruim. A lei é perfeita porque foi feita por Deus. Mas nós somos pecadores, imperfeitos e incapazes de completar, de cumprir 100% da lei. Que lei é essa que está escrita aqui, que está sendo mencionada aqui por Paulo? Qual que lei é essa? Nos 5 primeiros livros da palavra de Deus, da Bíblia,
está contido a lei de Deus. Esses 5 primeiros livros foram escritos por Deus por intermédio de Moisés, né? Não, na verdade foi escrito por Moisés por intermédio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo inspirou a Moisés os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco. E a saber, os principais livros desses 5 primeiros livros que está contido aí essa lei, né, o conjunto de leis, é Levítico e Deuteronômio. Lendo esses 2 livros, caso você se interesse, e é ideal que leia também, né, que é a palavra de Deus, você vai encontrar toda essa lei. E os Gálatas estavam meio que se voltando para essa lei, ao invés de voltar para Cristo, né? Ao invés de voltar pela doutrina do Evangelho. Estavam se voltando querendo fazer o quê? Querendo se tornar como se fossem judeus. E esse não era o plano de Deus. O plano de Jesus não é esse. Não é que nós sejamos religiosos. O plano de Deus é que nós sejamos salvos, né? Então, até onde eu li, se trata disso, tá, pessoal? Eu fechei aqui a Bíblia, só um minutinho para abrir novamente, desculpe. Aqui abri. Então, vamos dar prosseguimento no 6, no versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Ou seja, esse negócio, né? Essa doutrina não vem daqueles que chamou os Gálatas e que nos chama. Ou seja, a doutrina de seguir a lei não foi Jesus que ordenou. Neste caso, vocês estão compreendendo? Não vem daqueles que nos chamou. Quem nos chamou? Quem nos chamou a sair do mundão? Foi Jesus. Então, se importa que nós vivamos pela fé, crendo na palavra do Senhor Jesus. Vamos dar prosseguimento aqui. Versículo 9. Vamos prestar bastante atenção nesse pequeno versículo, mas muito importante. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, você fazer algo fora da palavra de Deus vai fazer com que você esteja em pecado. E automaticamente você vai cair da graça. Fermento na Bíblia, pessoal, significa pecado. Então, o povo no qual Paulo está pregando estava pecando porque estava querendo fazer algo que o Senhor Jesus não instruiu que fosse feito. Vamos voltar novamente no início da mensagem. Esse povo estava querendo se circuncidar, se tornar semelhante a judeus, e não foi isso que o Senhor Jesus ordenou que fosse feito. O que o Senhor Jesus ordenou para que os Gálatas e que nós fizéssemos é o quê? Crer na tua palavra, com fé, né? E seguir os teus caminhos. Basicamente é isso. E o mandamento que o Senhor Jesus nos deu foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, toda a lei se cumpriria. E pregar o Evangelho. Tá, pessoal? Então, vamos dar prosseguimento. Versículo 10. Confio
de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguidor, logo está desfeito o escândalo da cruz. Vamos ler novamente esse versículo aqui. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguidor, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ou seja, finaliza aqui dizendo para que nós não estejamos em rebeldia com o Senhor, né? Essa palavra, ela é uma palavra que informa que nós estamos livres em Cristo, né? Essa palavra é uma palavra que informa que nós não devemos nos rebelar contra Cristo, fazendo a vontade do mundo, indo pela instrução do mundo. O mundo nos ensina muitas vezes a seguir doutrinas que o Senhor Jesus não ensina. Aqui os Gálatas estavam indo para uma doutrina em que o Senhor Jesus não tinha indicado, né? O povo de Israel na antiguidade tinha um conjunto de regras, de leis vindas de Deus. Passando esse tempo, o Senhor Jesus nos instruiu a seguir o que Ele indica ser feito, né? Seguir a Tua palavra, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o tempo da graça, o tempo do amor do Senhor. E pregar o Evangelho. Esse povo, então, estava errante, e hoje em dia não é diferente, né? Hoje em dia muita gente continua errante, né? Vivendo uma vida religiosa, e isso desagrada a Deus. Então, essa mensagem é uma mensagem para que a gente analise o que nós estamos fazendo, né? Analise cada um é dono de si. Então que cada um faça uma auto-reflexão e que nós sejamos verdadeiramente cristãos, né, pessoal? Que nós possamos estar alinhado com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor Jesus, seguindo Ele verdadeiramente, não de uma forma religiosa, que os ritos, né, sejam extinguidos dos nossos corações, que a religião seja extinguida dos nossos corações, né, e que o Senhor Jesus entre com a Tua palavra perfeita, porque sem essa palavra, de fato, nós não somos livres. Sem essa palavra, nós somos tão escravos quanto aqueles homens e mulheres do passado, né? Voltando aí o início da nossa conversa, da nossa pregação. Sem a palavra de Jesus, nós vivemos na ilusão. Sem a palavra do Senhor Jesus, sem acreditar e sem confiar, nós vamos perecer. Então, eu encorajo a todos a voltar para os braços do Senhor, confiar nele, que tudo Ele fará por nós, tá, pessoal? Vocês fiquem então, por gentileza, com esse versículo 9 da mensagem da palavra que foi falada. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de pecado é o suficiente para a destruição. Então, meus irmãos, eu queria que todos analisassem e refletissem sobre esse vídeo, sobre essa palavra. Meus irmãos, eu queria que vocês dessem um sinalzinho aí de positivo no vídeo, caso tenha gostado.
Por gentileza, eu peço a todos que compartilhem o vídeo, tá? Com um colega, com familiares, com namorado, com namorada. E caso você se interesse, pode aí também se inscrever, né, no canal. Com isso, vocês vão ter aí acesso a alguns outros vídeos. E a gente vai estudando a palavra de Deus e crescendo junto, tá? Então eu queria pedir que vocês fizessem uma oração juntamente comigo para agradecer ao Senhor por essa palavra de hoje. Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por essa palavra, Senhor. Uma palavra verdadeira, vinda direto de Ti. Uma palavra que nós extraímos da palavra de Deus. Uma mensagem extraída da palavra de Deus. Então, no nome de Jesus, eu agradeço por esse momento. E no nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, meu Pai, que vá de encontro a todos que estão assistindo esse vídeo e que toque no coração de todos para que sejam verdadeiramente cristãos. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém.